aí pessoal, eu sou o Kaique Moura e hoje eu estou aqui com meu amigo Ramon. Bem-vindo, Ramon. Obrigado. O Ramon ele é nutricionista. Você falou que fazia mais... Aqui a gente faz de tudo um pouquinho, né? Fora nutricionista, eu também sou intérprete. Então, eu faço tradução na corte. Aqui a gente faz de tudo um pouco. Então, essas são minhas duas profissões oficiais. Que mais te ocupam, assim? Que mais me ocupam. Legal. Claro que aqui a gente faz de tudo um pouco, né? A gente convidou o Ramon para conversar porque o Ramon é uma pessoa que ele chegou aqui e ele teve sucesso em lutar, perseverar e trazer a profissão que ele já tinha no Brasil para os Estados Unidos, que não é algo tão simples, porque para quem não sabe, vamos supor, você é um médico no Brasil, você chegou aqui, o seu diploma não é válido, você é uma cabeleireira, sei lá, o que você for no Brasil, você chega aqui, o seu diploma não é válido, então você precisa de uma série de qualificações para você poder trazer para cá a validade do seu conhecimento no Brasil, independente da sua formação. Então é um desafio e não é todo mundo que vem para cá, que muda de país, seja para os Estados Unidos, para o Japão, para a Europa e consegue trazer o seu sonho, a sua profissão também para esse país. Então a gente trouxe o Ramon porque ele é uma pessoa que teve sucesso em trazer isso para cá e a gente vai saber um pouquinho hoje da história dele. Eu acho que essa história não é só minha, são de muitas pessoas que estão por aí, muitas pessoas que eu já cruzei na vida, né? Eu estava falando para você, quando eu vim para cá, muitos também, eu cheguei aqui sem inglês, né? E eu acho que tudo começa por aí, né? As dificuldades que a gente passa no começo, né? Sem a língua. Claro que a gente está aí no começo, a gente passa por todos os tipos de trabalho. Eu já trabalhei em restaurante, já trabalhei entregando jornal, já trabalhei em pizzaria, então essas coisas. E uma perguntinha. Por exemplo, assim, você era nutricionista no Brasil já tinha essa sua carreira na área da saúde. Aí quando você vem pra cá, é um baque, de certa forma, você deixar de fazer aquilo que você estudou e tem uma certa valorização, tem um status daquilo ali, e você vir e você sentiu esse baque? Foi difícil pra você ter que ir pra um restaurante ou fazer outros serviços? Valorização financeira não, mas claro, o status que a gente tem no Brasil, não é de... Se é uma pessoa formada, chegar aqui, você vai limpar a mesa, não é? Ou servir, ou então você vai entregar jornal. Não? É uma coisa que você liga para o Brasil, você não diz aos seus colegas que você está fazendo isso. Então, no começo tem. Eu acho que no começo é bem difícil, né? Quando eu cheguei aqui nem tinha internet, mas o acesso não era tanto, não é? Já tem quase 20 anos que eu estou aqui. Uau, bastante tempo. Então, no começo era um pouquinho diferente em relação à comunicação e à informação. Não era tão rápido quanto hoje, não é? Porém, tinha esse preconceito, né? Mas depois de um tempo a gente vê que a realidade daqui é um pouco diferente. Não tem essa diferença de status como tem no Brasil. Aquela desigualdade, né? A desigualdade por status social, digamos assim, né? Aquela pessoa formada, aquela pessoa empregada doméstica, e aqui a gente vê que já não é nesse nível. Mas desde esse momento que você estava lá fazendo serviços, sobrevivendo, você já tinha na sua mente, vou ser nutricionista aqui, vou trazer minha profissão, ou você estava vendo o que ia acontecer? Inicialmente não. Acho que quando a gente chega aqui, a gente quer sobreviver e crescer. Aprender pelo menos as coisas. Acho que quando a gente chega aqui sem inglês, a gente eu digo a algumas pessoas, a gente é cego, surdo e mudo. Não é? Você não lê nada, não entende as palavras, você não escuta o que as pessoas estão falando e o que você fala ninguém não entende. Não é? Então, eu não morava aqui na comunidade, morava em outro local e lá tinha necessidade de inglês. E se você não tinha, a pessoa fica perdida. Então, ter o básico é o necessário para você não estar completamente perdida. E foi aí que eu tive a necessidade de estudar. Estudar para começar a aprender inglês. Enquanto eu trabalhava 12 horas no restaurante, começava às 10 da manhã, de 7 às 9 eu estava na escola. 4 dias na semana, então se dedicando. Era bem puxado, você trabalhar até às 10 da noite, chegando em casa às 11, no outro dia que acordar bem cedo e essa rotina de trabalhar e continuar os estudos. Claro que chega um tempo que, no começo eu comecei como muitos também, passando nessas escolinhas de língua. E só para aprender a língua, não tem nenhum valor universitário. E depois de um tempo,
gente começa a ver, então comecei a pensar que eu preciso juntar algum crédito ou preciso melhorar a pronúncia. Quando eu morava antes em New Jersey, mudei para Massachusetts, e quando eu terminei lá em New Jersey a escola, eu pensei, vai acabar aqui, tem que ir para o próximo nível, né? E meu próximo nível era um nível de pronúncia em inglês, porque a gente aprendia esses livrinhos básicos, né, nessa escola tipo SEDA, esse tipo de escola, que você sai dali com o básico para se comunicar. Às vezes você conhece a palavra, mas não sabe como pronunciar ela. E né? vem uma pronúncia correta. E tem palavras similares, né? Então, às vezes, se você pronunciar errado, você diz uma coisa totalmente diferente. Exatamente. Então, quando eu estava em Massachusetts, eu estava em Amherst, e lá tem a universidade, a UMass, a Universidade de Massachusetts, e lá também ofereciam a ESL, que é English as a Second Language, que é classes de inglês. E lá tinha o nível de pronúncia, certo? Os estudantes da classe eram todos estrangeiros, né? Chinês, tudo, né? E a professora normalmente não fala espanhol nem português, né? Enquanto estava na escola, já nesse nível, mesmo você se registrando no Community College, que aqui, a gente tem um Community College aqui, às vezes muitos brasileiros nem sabem que podem se registrar sem documentação, mas enquanto eu estava na escola, esses créditos já iam somando para talvez um dia pudesse valer se eu fosse validar o diploma. Então eu já comecei a pensar nisso, porque na época eu também não tinha documentos. E comecei a fazer os créditos, fui fazendo as classes, tudo bem, e juntando os créditos, né? Mesmo pessoas sem documentos, no fim do curso não recebe os créditos. Você vai receber quando, se tiver documentos, alguma coisa assim. Mas, senão você faria tudo aquilo em vão. Não em vão, acho que pela experiência. Pela experiência, pelo aprendizado. E você recebe um diploma, mas o diploma não... Inválido. Não tem validade. Não, você recebe, levar um diploma para o Brasil, tudo bem. Mas aqui não tem validade. Isso é importante. Se você não tem status, você pode estudar, você pode ir lá e se inscrever em qualquer curso, em qualquer graduação. O problema no final é o quê? Você não vai conseguir validar aquilo ali não vai ter valor no mercado. Você não vai poder fazer um currículo, entregar e ser reconhecido por aquilo, a não ser que você consiga estar dentro do status legal. Ou tem algum tipo de autorização para você trabalhar. Sim. Né? E aí foi seguindo. Não é? Enquanto estudava, porque tinha que pagar, e a universidade já era um pouco mais cara que a escolinha de inglês, né? Então já vinha valores de universidade, que não são caros, né? Enquanto isso eu estava no corre-corre com 3 empregos. Uau. Não é? 3 empregos. Limpar banco. Tipo o pai do Chris, né? Mais ou menos, se você não entendeu. Ele só tem 2, mas você tinha 3. Eu tinha 3, né? Eu trabalhava numa pizzaria, fazia pizza, não é? Depois ainda limpava bancos, tinha que limpar, e de manhã ainda entregava jornal, para ir juntando, e à tarde ainda tinha os tempos da aula. Então era uma rotina e cansativo. Esses foram quase 3 anos muito cansativo. Muito cansativo, sem dormir direito e tendo que pagar a universidade e passar. Né? E quando que abriu a sua visão assim e a oportunidade de você mudar tudo isso? Sair dessa rotina? O que mudou pra você, assim, que aconteceu, que você falou, não, peraí, agora eu vou mudar essa rotina, agora vamos... Olha, depois de um tempo, né, depois que passou essa rotina toda, eu vim pra Connecticut, né, fui morar em Naugatuck, e lá trabalhei alguns anos num supermercado, era gerente de padaria no supermercado, né? Isso aí já foi um challenge, já foi não uma dificuldade, mas foi algo que eu tive que passar por cima de muitos americanos, né, que estavam lá esperando para ser promovida, e eu fui promovido na frente deles, pela minha experiência na área de nutrição que eu já tinha, certo? Na área de alimentos. Mas eu ainda não tinha chegado na área de nutrição clínica, que é o que eu estudei no Brasil, né? Eu sempre, no Brasil, sempre trabalhei com nutrição clínica. E quando teve um tempo, o meu tio, que é americano, ele trabalhava no hospital do Yale. E ele viu um trabalho, inicialmente, para técnico de nutrição.
E claro, sempre para você mudar, você sempre tem seus medos, principalmente quando você está mais estável, né? Nessa época eu já tinha minha documentação para trabalhar aqui, já tinha feito algumas classes na universidade, né? Então, digamos, estava meio caminho andado, né? E aí meu tio disse, manda a aplicação, né? Faz a aplicação no hospital. E nessa época eu já falava inglês e português, né? Então, português, claro, é a minha primeira língua. Então, mandei a aplicação, né? Com 2 dias ligaram para mim, né? E muita gente que não fala inglês bem, muitos dos meus pacientes atualmente são brasileiros. Às vezes a gente liga para eles de um número estranho, muita gente não atende, porque pensa que é alguém falando inglês e não vai saber o que fazer, né? E mesmo falando inglês, eu ainda tinha receio de trabalhar no meio deles. Não, de atender telefone. Não de falar, porque todos meus funcionários no supermercado eram americanos, então conversação não é problema. Mas aquela parte de ter a fluência no telefone. Porque telefone é diferente, né? Telefone as pessoas falam meio... Você fala, meu Deus, não é igual pessoalmente que você está vendo ali a pessoa. E quando ligaram para mim do hospital, para marcar a primeira entrevista, eu fui para a primeira entrevista. Da primeira entrevista, logo eu já fui para a segunda. E depois a gente queria fazer mais uma. Fizeram as 3 entrevistas. No final da terceira entrevista, disse, a gente quer contratar você. Porém, o seu trabalho vai ser para atender telefones dos pacientes. Logo no que você logo mais no telefone, queria evitar, né? Então, logo no telefone. Mas era uma oportunidade de começar a entrar na sua área. Para começar. E, claro, você tem que vencer as barreiras e os medos que a gente passa aqui, né? E sem ter certeza. Então, eu disse sim, né? Enquanto isso, eu ainda fiquei com medo de não conseguir. Então, eu permaneci com os 2 trabalhos ao mesmo tempo até fazer a transição, certo? E depois, mais ou menos 6 meses, eu saí do supermercado e fiquei só no hospital. Claro que, enquanto eu estava lá, eu ainda não estava... Eles aceitaram meu diploma, como eu trabalhava no Yale, e é um hospital universitário, e é um pouco diferente que outras áreas. Lá no hospital, muitos enfermeiros são estrangeiros, muitos médicos são estrangeiros, né? Indianos, brasileiros, muitos médicos brasileiros lá, né? Tem uma amiga minha nutricionista que é brasileira lá, enfermeiros, então eles estão muito abertos não abertos, mas eles têm conhecimento de avaliar a educação das pessoas. Só para você ter ideia, quando eles fizeram minha entrevista, uma semana depois, a coordenadora do meu curso lá da Paraíba ligou para mim, mandou uma mensagem: Ramon, alguém estava perguntando sobre você com um sotaque estranho e pediu para eu mandar informação para ir. Tá vendo? Então, um hospital daquele porte, ele realmente checa as referências. E se eu não estou mentindo sabe, fazer um diploma falso, a pessoa pode fazer. Então, isso foi uma etapa que eu passei. Porém, claro que aquele foi só o início. Depois de tempo, o hospital queria mais licenças, mais educação. E isso foi a parte que eu tive que voltar para a escola novamente. Uau! E reaprender. Eu já tinha o conhecimento do Brasil, porém, as medidas aqui dos Estados Unidos são diferentes. A gente usa o sistema métrico, aqui é o sistema americano. A gente não usa quilos, a gente usa libras. Então, mudar tudo na sua cabeça, né? Aprender um modo diferente de ver, se bem que a base é a mesma. A base é a mesma, né? A base é a mesma. Mas é difícil você ter que reabituar com outra forma de medida, é complicado. Então você tem que... Peso, altura, né? Tem que aprender tudo isso, né? E o modo que as pessoas fazem a nutrição aqui, né? Porque no Brasil, acho que a gente é criativo para lidar com as dificuldades. A gente tem a criatividade de lidar com as dificuldades. Aqui a gente encontra as coisas mais práticas, não é? Simples assim.
Não sei se você já escutou, tem algo chamado nutrição interal, que é onde a gente faz a alimentação por tubos. Quando você vê aqueles pacientes com aqueles tubinhos no nariz, não é? Que às vezes tem umas latinhas de suplemento, que aqui no Brasil a gente não tinha isso. Então, por exemplo, o médico prescrevia, eu quero uma dieta com 2 gramas de proteína e só carboidrato. A gente tinha que calcular tudo na mão e fazer tudo no liquidificador, no processador e tudo, e às vezes não tinha, certo? Às vezes o hospital não tinha. Acho que, eu não sei de onde você vem lá no Brasil, mas lá em João Pessoa, no hospital universitário, mesmo sendo um hospital federal, né, os recursos são bem restritos, certo? E sem falar de como sucateado está. Né? Eu tive no Brasil ano passado, eu fui no hospital universitário para fazer teste de Covid antes de viajar, e não mudou muita coisa, certo? Claro que os hospitais federais, por exemplo, o hospital universitário, é onde os professores, doutores, os médicos bons, os nutricionistas bons encontram, mas estão sendo criativos para lidar com... O problema é que não tem material para trabalhar. Aqui não, aqui a gente tem recursos. É isso aí. A gente tem os recursos. Acho que em tudo aqui é assim, né? Aqui é um lugar... Primeiro mundo é isso, né? As coisas estão mais estruturadas. Né? E eu acho que essa é a nossa vantagem. Aqui. Uma perguntinha. Mudou... Não sei se isso tem a ver, tá? Mas, por exemplo, assim, no Brasil você estava acostumado a tratar pessoas com a rotina, com a alimentação do Brasil, né? O cara come lá arroz, feijão, feijoada. Aí você chegou aqui, aí você encontra pessoas que comem, sei lá, bacon no café da manhã, outra rotina, outra refeição, muito fast food aqui. E muito vegano também tem aqui, né? Então, assim, mudou muito o jeito de trabalhar ou no final isso não interfere tanto? Eu acho que não interfere porque pessoas são pessoas, mas eu tive que fazer uma classe na universidade, agora eu esqueci, mas a classe falava sobre diferentes culturas e diferentes modos de comer. Que nessa parte, a maioria da população do Brasil são cristãos, né? Não importa a religião, mas são cristãos, né? Ou evangélicos, ou católicos, ou seja o que for, a maioria são cristãos. A gente vem para cá, começa a ter judeus, muçulmanos, muitas pessoas hindu, né? Então, nessa classe que eu tive, falava sobre o modo de alimentar de cada região do mundo e de cada, por exemplo, cada religião e diferentes culturas, né? Claro, eu acho que a primeira coisa que quando a gente vem para cá, eu sei que a nossa comunidade aqui tem muitos mineiros, mas quando a pessoa quando eu saí da minha área do Nordeste, né, onde eu estava acostumado a falar com as pessoas que têm o mesmo costume do que eu, né, o mesmo modo parecido de comer do que eu, e já vim falar com brasileiros que já comem comidas diferentes, não é? Que já têm a mesma comida com nomes diferentes, não é? Então, já começou por aí a perceber a diferença. E claro, a gente vai se ajustando, né? Quando eu comecei a trabalhar no hospital, que o Yale tem em torno de 1.100 leitos, Uau. Então é um hospital que é 3 vezes maior do que o de Denver. Aqui tem 380, então são 3 desse daqui, certo? E você encontrar dietas, a dieta dos judeus, quando os judeus eram restritos, o rabino tinha que ir lá benzer a comida para poder servir para o paciente. Eu sabia lá o que era uma dieta kosher, né? Eu tive que aprender aqui que a gente não poderia misturar os derivados de carne com derivados de leite, porque era contra a religião deles. Então, tudo isso foi eu acho que a gente tem que aprender. Eu acho que não só em relação à nutrição, quem limpa a casa, né? Quem trabalha com o público, aqui a gente tem uma variedade de gente de todo lugar, né? Com todo tipo de sotaque. Então, acho que aqui a gente tem que realmente não se acostumar, mas aprender as diferenças. Sim. Né? Senão, você vai estar fora do sistema. Dos caras aqui. Né? E a diferença são seus clientes, em geral. Não é? O seu cliente não vai ser só as pessoas do seu ciclo. Seus clientes vai ser a população em geral.
Que é multicultural, aqui principalmente, muito mais que no Brasil até, né? Pelo menos nessa nossa área. Né? Pelo menos nessa nossa área. E assim, então, depois desses 3, 4 anos aí, você conseguiu essa oportunidade, já entrou, né, na área da saúde, e você está até hoje no IEL ou não? Atualmente não. Eu trabalhei no IEL por 10 anos e meio. Uau! Certo, 10 anos e meio. Mas nesse meio tempo, aqui a gente sempre tem 1 ou 2 trabalhos, né? É um hábito, vira um hábito. Vira um hábito trabalhar, né? Eu também trabalho numa clínica que eu estava falando antes, numa clínica chamada Mary Cares. Legal. E lá eu trabalho como nutricionista também, não só. Lá eu sou gerente de Patient Care Manager, então eu cuido do cuidado do paciente. Alguns dias eu estou como nutricionista, outros dias eu estou como gerente do cuidado dos pacientes. E essa clínica que eu trabalho está mais envolvida com a nossa comunidade, né, com a comunidade de imigrantes daqui. Está dando apoio, ela serve a pessoas que não têm seguro. Legal. Que é a maioria da nossa comunidade, né, a maioria dos imigrantes. E só para você ter ideia, eu acho que 80% dos meus pacientes são brasileiros, os 20% são os hispanos, né? E lá a gente está oferecendo esse serviço para a comunidade, né? Claro, voltar para a comunidade é sempre muito bom, né? Você vê, eu estava falando com a minha diretora hoje em relação a isso, quando a gente vê aquela pessoa melhorando não só o estado nutricional, mas dando oportunidade daquela pessoa cuidar melhor da vida dela, saber melhor o que fazer. Ainda mais ajudar uma pessoa que não teria condição se não fosse um projeto como esse, né? Deve ser muito gratificante fazer parte, né? Acho que não tem preço, né? A gente vê, claro que o objetivo não é nem de ajuda, mas de dar saúde à comunidade, mostrar como aquela pessoa pode melhorar. É claro que tem os médicos dando assistência, a gente dá medicação, tem a assistência nutricional, não é? Tem toda essa, mas não é só isso, é ver a pessoa receber o conhecimento e melhorar, né? Por exemplo, saber o que é uma dieta de diabetes, a pessoa tem diabetes e não sabe o que comer. Então, quando você dá conhecimento, aquela pessoa melhora a sua condição, não é? Eu acho que mostrar o caminho é a melhor coisa que a pessoa pode fazer aqui nesse país, até mesmo para crescer, porque claro, eu estou trabalhando em nutrição, mas tem a parte de ser empreendedor na minha profissão. Então, eu sou meu próprio empreendedor. Não é? Quando eu estava no Brasil, na universidade, voltando um pouquinho, enquanto eu estava na universidade, a universidade oferecia um projeto de empresa júnior. Certo? Eu não sei se você já escutou falar nisso. Mas essa empresa júnior era voltada com o Sebrae, que o Sebrae dava muito treinamento de empreendedorismo, certo? E seja qual for a área, né? Então, a gente tinha, o objetivo era montar o seu próprio negócio, e claro, na área de nutrição, que era o meu objetivo, né? Depois de algum tempo, aqui nós temos um Sebrae, não é? Que é o Small Business Administration. E esse Sebrae daqui é mais voltado para minorias e pequenos negócios, né? E quando eu fui lá, né, a minha esposa tem um negócio de limpeza, né, uma companhia formal, e eles dão preferência para dar treinamento às minorias e principalmente mulheres. Não é? E às vezes eu fico pensando, as pessoas não sabem dessas coisas que tem, digamos, treinamento, né, um treinamento de venda, de um treinamento como lidar com o cliente. Né, tudo bem? Tudo bem. De um treinamento como fazer marketing digital, tudo grátis. Né, tudo grátis. E às vezes as pessoas não sabem dessas coisas de como melhorar, né, como ter mais conhecimento. E tá bem aqui na esquina, né? Tem as classes aqui grátis e isso tá... As pessoas não sabem, às vezes. Eu acho que as pessoas não aproveitam porque não sabem, porque não têm o conhecimento. E isso é o que a gente tenta ajudar lá na clínica, é passar o conhecimento e mostrar opções de como você melhorar.
E quais são os elementos, assim, você dando um conselho para alguém que vai assistir esse vídeo e essa pessoa ela tem desejo de transformar a vida dela também, como você transformou a sua? Quais são os elementos, qual conselho você tem para dar para essa pessoa, o que ela precisa para ela conseguir fazer isso na vida dela, na sua opinião? Eu acho que estar sempre buscando conhecimento é o mais importante, sabe? Sempre estar buscando apoio de pessoas que você vê que está crescendo, não é? Eu não estou dizendo sugar outra pessoa, mas trabalhar junto. Eu acho que é o melhor conselho, né? Buscar aulas de inglês, claro, tem por aí, não é? Aulas de como vender casa, aulas de como fazer, como montar sua própria empresa, não é? Aulas de como fazer seu marketing digital, não é? Então, coisas que você pode estar trabalhando, não é? Porque senão você vai ou você vai na mesmice, né? Na mesmice, né? Então, e quem vem para cá, eu acho que já foi um passo muito grande para sair da sua casa, da sua comodidade, de estar lá cômodo, a sua família e vir para um lugar tão diferente. Então, quem vem para cá já é um passo muito grande. Então, continuar dando os passos para frente, eu acho que é uma coisa importante, não é? Claro que as dificuldades tem, né? E às vezes a gente tem que dar um passo para trás para poder dar vários para frente. Às vezes a gente tem que esperar o momento certo para poder continuar. Porém, eu acho que enquanto isso, você tem que estar pronto para quando a oportunidade chegar, não é? Se eu não tivesse feito os cursos de inglês todo pronto, eu não estava pronto para quando me chamaram para ir para o hospital. Então, digamos, eu estava por um tempo, talvez alguns anos, pronto para aquela oportunidade, só que quando apareceu eu tinha que estar pronto, não é? E se você não tivesse, você poderia ter perdido. Não só nisso, né? Até no momento que você até me fez pensar que até antes, quando você estava lá de gerente do mercado, ali na área da nutrição, já, mas não na saúde, né? Nutrição alimentar. E ali também, querendo ou não, foi a sua dedicação do Brasil, de ter estudado e ter um diferencial que te pôs à frente até de americanos. Você vê como que é o esforço, a dedicação, o currículo, essa bagagem. Muita gente poderia pensar, não vai servir de nada ali, não vou nem falar. Mas não, você já tinha algo ali no seu currículo, mesmo num momento onde ainda não valia, não dava para você fazer muita coisa, mas isso acabou te beneficiando até nesse momento. Eu acho que eu tinha uma visão diferente. E eu acho que nós todos, imigrantes, temos uma visão diferente, não é? Que a gente já vem com outros olhos, não é? É como a gente olha de fora da caixa. Então a gente está vendo, digamos, uma coisa diferente. A gente vê mais vê mais as oportunidades e vê mais os defeitos, não é? Às vezes aquilo é normal para uma pessoa que mora aqui e a gente acha estranho, não é? Então, se alguma coisa é estranha, então ou tem oportunidade de negócio ou não é um negócio bom, né? Então, eu acho que quando a gente vem de fora, a gente tem uma visão diferente, ou para dar uma sugestão melhor para crescer o negócio, ou para dar uma sugestão dizendo que aquilo não está bom. Tá certo, né? Certo? Então eu acho que mesmo brasileiros que não têm a educação formal, estou dizendo isso porque isso aí, a educação formal da universidade pode ser irrelevante, certo? Pode ser irrelevante se você tem experiência da vida, tudo isso, né? Então, a gente vê muita gente aqui com a educação formal que não vai para frente, e a gente vê muita gente aí sem educação formal evoluindo e muito, né? Claro que quando você começa, exemplo simples, né? Quando você começa a sua companhia de construção, né? E por um exemplo, você começa a reformar casa e vender casa, se você tem educação, um curso de vender casa, aquilo vai lhe dar muito mais vantagem, né? Vantagem. Porque você na raça, que muitas vezes o cara faz uma coisa e não faz outra, né? Às vezes o cara ele é bom de reforma, ele vai lá, ele reforma, ele faz, e na hora de vender ele não consegue. Então é o que você falou, entra no mesmo ciclo de preparo. O cara tem que estar preparado para conseguir executar as oportunidades. Eu disse a você que eu trabalho como intérprete da corte porque quando eu fiz o treinamento de pronúncia, né? Na época, a instrutora da classe disse: por que você não faz o curso do Estado? Né?
E na época eu fiz o curso do Estado. Era um curso de 3 semanas para você ser autorizado pela corte para fazer tradução. Né? Mas se não fosse cada passo desse, né, não seria... Eu não estaria pronto para aquele momento. Só aquele momento ali. Né? Umas perguntinhas agora só de curiosidade, assim. Aqui tem bastante índice de obesidade, mais do que no Brasil, ou não? Porque o pessoal fala que os Estados Unidos é o lugar dos obesos. E eu não vejo tanto obeso assim na rua. Tem muito? Tem sim. E o que acompanha mais, eu acho que no hospital, lá no Yale, eu vinha muito mais. Certo? A gente vê um índice muito alto de obesidade. E não só isso, o problema são as doenças, as comorbidades. Não é? A insuficiência cardíaca, não é? A diabetes, pré-diabetes, não é? A pressão alta, tudo isso está junto com a obesidade. Aqui a gente vê bastante isso. Eu vejo também aqui uma fissura também de uma galera, eu vejo isso bastante, na questão do veganismo e etc. É saudável a pessoa ter essa fissura no veganismo? Se você ser um vegano, te garante uma vida saudável ou não? Você acha que não? Que são algumas coisas assim, em outros aspectos não. É uma pergunta importante. Eu não tenho nada contra o veganismo. Eu gosto de carne, porém, a pessoa seguir uma dieta vegana, sim, não acho que não tem problema nenhum. Certo. Você consegue todos os seus nutrientes e todas as suas proteínas numa dieta vegana. Sim, você consegue todos os seus nutrientes. Claro que, quando você vem para situações específicas, pode dificultar um pouco, não é? Quando a pessoa está no hospital e precisa de excessos de proteína, por exemplo, você está num processo, você tem um câncer e precisa de muita proteína, talvez só numa dieta vegana vai ser um pouco mais difícil. Mas, se a gente for pensar em saúde, a dieta vegana é uma boa opção. Claro que tudo em extremo pode não ser bom, não é? Esses alimentos veganos que vende por aí, sorvete vegano, eu já vi muito. Aqui nos Estados Unidos, pessoal, tem muita coisa vegana no mercado. Então, você chega no mercado, você tem lá sorvete vegano, chocolate vegano, hambúrguer vegano, sanduichão, hot dog vegano. Eu vejo aquilo ali e eu falo, caramba, cara. Será que realmente... Aí, quando você fala isso, agora eu estou pensando em outra coisa. Eu estou pensando em alimentos processados. Então, tudo que é processado demais... Vegano ou não, vai ter conservantes talvez, vai ter outras coisas. Então, tudo que é muito processado... Vai fazer mal. Não vai ser tão saudável, não é? Então, claro que tem essas coisas da alimentação e tem eu acho que você está falando de costumes, né? De modos. Eu converso com brasileiros de norte a sul do Brasil, né? De todas as áreas. Né? E cada pessoa que eu converso tem um costume diferente, certo? Muito diferente, você não tem nem ideia. Né? Porém, para mim, a nutricionista, né, eu estou querendo mostrar um caminho para aquela pessoa comer mais saudável, mas aquela pessoa não vai sair muito dos costumes dela, certo? Os nordestinos têm mania de comer cuscuz, comer tapioca, então talvez eu vou mostrar um modo melhor de comer aquele, né? Os mineiros têm o costume de comer feijão tropeiro, essas coisas, talvez eu vá mostrar estratégias de como se alimentar mais saudável e ter uma vida mais saudável aqui. E se a gente for falar da nossa comunidade, né? Eu acho que eu já estava assistindo alguns vídeos seus em relação a crescimento pessoal, não é? Muitas pessoas da nossa comunidade às vezes estão pensando apenas na parte financeira, mas às vezes esquece do crescimento pessoal, intelectual, físico, saúde, né? E a parte da saúde e a parte do físico também. Essa realmente muitas pessoas deixam por último, certo? Realmente deixam por último, porque às vezes algumas pessoas dizem, eu vim para passar 2 anos aqui, vou trabalhar
de manhã, tarde e noite, né? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, se bem que eu fiz isso, mas trabalhar de manhã, tarde e noite com um objetivo. O problema é que se você sacrifica demais a sua saúde, depois o dinheiro não vai servir de nada. Depois eu te garanto que você vai dar tudo que você tem para você ter sua saúde de volta. E não dá para comprar. E isso a gente vê isso aqui muito. Isso a gente vê acontecendo bastante aqui. E quem mora aqui há vários anos, com certeza já escutou a história de alguém que foi para o Brasil depois de 1 ano ou 2, ou morreu por causa de um câncer, ou apareceu uma doença. Então a gente escuta essas coisas. E é algo que, com a qualidade de vida, a pessoa quer ter uma qualidade de vida e envelhecer saudável. E o momento de ter uma qualidade de vida com mais uma alimentação melhor e mais saúde é agora, não é quando você voltar para o Brasil ou quando você envelhecer. Depois já tá ruim, né? Aí vai querer corrigir. Não tem mais como, né? Claro que a gente precisa ganhar dinheiro, a gente está no país das oportunidades, a gente tem que estar, mas tem que ter pelo menos um balanço, um nível de balanço para ter um pouco de tudo. Sim, com certeza. Bom, pessoal, esse foi o Dr. Ramon. Você quer deixar seu contato, e-mail? Vocês podem entrar em contato comigo caso alguém queira conversar sobre nutrição, sobre alimentação, sobre empreendedorismo. Tradução, às vezes também. Então, meu nome é Ramon Correia, meu telefone é 551-580-6122. Muito obrigado pela participação. Tá.